Queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o versículo de número 38. Eu quero chegar, eu quero chegar num determinado ponto, mas antes eu preciso falar sobre perdão. Todo mundo encontrou aí, amém? Então vamos lá. Diz assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, que é Jesus, né? E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Somente até aí. Eu quero falar de perdão porque nós vamos chegar a um entendimento no final dessa breve mensagem. Nós vamos entender por que a gente falou de perdão. E o perdão, ele significa para nós limpar a conta, começar de novo, uma dívida paga. Aqui, não precisa abrir aí, mas eu vou ler aqui, ó. Não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Está em Eclesiastes 7:20. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Eu quero falar sobre pecado, porque é um tempo que o Senhor nos permitiu ficar recluso e pensar em algumas coisas que realmente a gente tem feito e que tem desagradado a Ele. A própria palavra diz que todos nós pecamos. Todos nós estamos distantes da glória e da graça de Deus e nós necessitamos da misericórdia dele. O que essa palavra vem nos dizer é que é chegado um tempo de antes de pensarmos em qualquer coisa, nós temos que pensar em nós. O Senhor nos parou. O Senhor parou a igreja. Porque Ele quer de mim, de você, de cada um de nós, uma reflexão individual. Nós somos um corpo, fazemos parte da igreja física, da igreja de Cristo, que é a igreja espiritual, mas cada um de nós é um indivíduo separado. E cada um de nós tem as nossas dificuldades, as nossas aflições, e temos o nosso pecado. E esse pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós chegamos a um determinado ponto dessa situação de pecado, por mais pequeno que seja ou grande que seja, existe uma condição que o inimigo nos acomete. Eu digo por mim, por exemplo, se de repente eu cometo alguma coisa que eu sei, que o Espírito Santo automaticamente me disse, olha, isso te afastou da presença de Deus. E mais do que depressa, quando se comete isso, nós que somos filhos e servos de Deus, temos que correr ao pé dele e pedir perdão. E clamar misericórdia, reconhecer o erro. Porque isso gera uma consequência tão grande que, por exemplo, o diabo, ele sabendo dessa brecha, ele vem nos perturbar e dizer, ó, agora você não vai poder ensaiar para o louvor. Agora você não vai poder orar. Agora você não vai poder ler a palavra. O Espírito Santo não vai falar com você porque você está em pecado. E esse tipo de situação é muito comum entre nós. Cada um de vocês sabe do que eu estou falando. E existem vários tipos de situação. Talvez alguém sentiu vontade de falar um palavrão, ou acabou falando, ou magoou alguém, ou gritou com o filho, ou com a filha, ou com a esposa, ou com o marido, ou com alguém na rua, ou blasfemou sobre a vida de alguém, falou mal de alguém, sei lá. São inúmeros pecados. Mas e todo esse tipo de situação o diabo usa contra nós, ainda mais que somos servos de Deus. Mas o que eu quero ministrar no coração de cada um é que existe a grande possibilidade de obter esse perdão e nós sabemos como. A Bíblia diz que ele é longâmino para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. Esse arrependimento que o Senhor quer colocar no nosso coração. Porque se tem uma coisa que rouba a nossa tranquilidade, que rouba o nosso tempo na presença de Deus, é a aflição. E o diabo sabe quando a gente está aflito.
O diabo sabe quando a gente está preocupado porque cometeu erro, porque cometeu um pecado, porque magoou alguém ou porque pensou mal de alguém. Então, esse é um grande ladrão da nossa tranquilidade, é essa aflição que o diabo impõe sobre nós. E às vezes a gente, como eu, por exemplo, posso passar e passei por uma briga psicológica, uma luta aqui dentro, aqui, ó, entre a mente e entre o coração. Um acusando o outro. O coração quer se aproximar de Deus, mas a mente acusa, ó, você errou, você pecou, você foi grosso com a sua esposa, você magoou seus filhos. Não que isso tenha acontecido, eu só estou citando exemplo. Você maltratou seu cachorro, você pensou mal de alguém, você falou mal de alguém, você... Então essa luta dentro da nossa consciência e o coração é muito comum. E por esses dias eu passei por isso, porque ao mesmo tempo que eu queria ler a palavra, que eu gostaria de estar orando, que eu gostaria de estar louvando, ensaiando louvor, de estar estudando divisão de voz, me aprimorando cada vez mais, sempre tem alguma coisa que o acusador ele vem e levanta um falso testemunho. Ele acusa, olha, você fez isso e isso te tirou da presença de Deus. E se a gente deixa esse tempo passar, essa distância aumenta. E você pode passar um dia sem oração, 2 dias sem oração, 3 sem oração, sem buscar a presença do Senhor. E esse tempo de reclusão é o que ele quer de nós, é que a gente se aproxima dele. Porque uma coisa é certa, todo mundo está bem convicto disso. Nossa igreja não vai ser mais a mesma. Nós não seremos mais o mesmo. Eu digo no sentido de que nós vamos buscar cada vez mais o Senhor. E esse tipo de briga que a consciência trata com o coração é como se fosse uma... Ela cria uma dor. Ela fica como se fosse... Como é que eu posso falar para você? Expressar o que está aqui no meu coração. É como se fosse... já falei de aflição, mas é uma dor que ela não sai para fora. Ela fica dentro. Ela te... É aquilo que pode ser causado uma depressão, uma ansiedade, uma perturbação. E eu vejo na Bíblia Jesus passando por alguns tipos de dor. Jesus, antes de escolher os discípulos, a Bíblia diz que ele orou. Ele orou a noite toda e Judas foi no meio. O que eu estava meditando aqui na palavra é que mesmo Jesus orando e escolhendo sobre oração, Judas traiu ele. E cada um de nós podemos ter um Judas do nosso lado, ou a nossa própria consciência pode ser esse Judas. Ela nos trai. E eu vi uma frase muito interessante que diz que é melhor a gente ser traído do que trair. Por mais que a nossa consciência nos traia em questão de segundos, e você magoa alguém, maltrata alguém, ou fala alguma coisa que você não quis falar, e ao mesmo tempo você descobriu, poxa, magoei o coração de Deus. Fui traído pela minha consciência. Fui traído pelo meu coração. Mas não deixa isso perdurar. Porque se esse pecado perdurar, você vai se afastar cada vez mais de Deus. Eu tenho percebido isso aqui no meu isolamento, sabe, individual. Se eu estendo... Eu vi um pastor dizendo que tem coisas boas que nos afastam de Deus também. Por exemplo, um exemplo que ele deu, ele falou assim, que às vezes um filme bom que edifica, ou um filme que simplesmente é para divertir a família, mesmo sendo bom, aquilo nos afasta da presença de Deus. E se você deixar isso estender, isso vai nos atrapalhar de alguma forma. Mas o que eu quero dizer é que, a mesma forma que Jesus teve Judas, nós também temos um Judas e pode estar aqui dentro da nossa cabeça, da nossa consciência, diante dessas lutas, essas brigas psicológicas. Mas, diante desse pecado, nós vimos na palavra, 2 Pedro 3,9, que Jesus, que Deus, Ele quer nos perdoar e que a gente chegue ao arrependimento. E uma coisa que eu quero chegar nesse ponto aqui rapidamente é falar sobre a nossa identidade. Jesus, Ele não perdeu a identidade dele. Mesmo quando Judas o traiu, mesmo quando ele foi açoitado, mesmo quando ele foi preso na cruz, por todas as dificuldades dele, ele não perdeu a identidade dele. Ele sabia de fato pelo motivo que ele estava ali e o que ele veio fazer por nós. E o que eu quero, onde eu quero chegar é nesse ponto. É que às vezes o pecado nos tira da presença de Deus e a gente consegue esquecer a nossa identidade. O trabalho do diabo é esse, é fazer com que eu e você esqueça quem é que nós somos. Que nós somos servos de Cristo, que nós somos servos de Deus, que nós somos chamados para fazer algo. E, na verdade, essa brecha que esse pecado deixa, essa dificuldade deixa,
o inimigo vem de encontro a cada um de nós e nos leva a cada vez mais se distanciar dele. E a grande questão é, como que nós podemos nos afastar dessa aflição, dessa fraqueza? Porque se você não tem coragem de pedir perdão a Deus, é uma fraqueza espiritual. É uma grande questão de falta de oração, uma falta de querer se reconciliar com Deus, por conta de uma coisa que nos incomoda muito, a vergonha. Às vezes a gente magoa alguma pessoa. Eu tenho um amigo de muitos anos, já faz 16 anos que eu não falo com ele. Eu não fiz nenhum mal a ele, nem ele a mim, mas somente a distância me fez não falar mais com ele. E foi passando tempo, eu senti vergonha e sinto até hoje de poder falar com ele. Eu sei que a Bíblia diz, olha, se acerta com teu amigo. Não é questão de se acertar, é questão só de voltar a falar. Mas às vezes nós pecamos diante de Deus e temos vergonha de nos achegar a Ele. Mas o Senhor, irmãos, nos dá livre acesso de chegar a Ele todo dia. A palavra diz que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7. É muitas vezes que nós devemos perdoar o nosso próximo. E se Jesus nos ensinou isso, é porque Ele tem essa capacidade triplicada ou multiplicada em milhões de vezes, a gente não imagina, é infinito. Mas Ele tem capacidade de nos perdoar a todo momento. Em todo instante, errou, pede perdão. Porque o diabo pega essa brecha e ele quer mostrar que nós não temos mais uma identidade diante de Cristo. Agora eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 1, que eu vou finalizar essa mensagem, eu vou dizer para você onde é que está a nossa identidade. O que eu quero para mim e para vocês, diante dessa palavra, diante de Deus, é que a gente permaneça, sabe? Que a gente possa permanecer sem fraquejar, sem esmorecer, que a gente sabe que não é fácil permanecer, mas que a alegria do Senhor, então, de fato, seja a nossa força. Efésios capítulo 1, versículo 3. Se você puder abrir comigo, acompanha. Eu vou ler até o 14 e aí finalizo. Para não estender muito, nós vamos fazer oração. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Nele, perante ele, em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, e quem também vos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Aqui, nesse texto, o Senhor Jesus trata comigo a nossa identidade. Talvez o Senhor nos separou, nos deu essa quarentena e nos deixou esse tempo para reflexão, para nós entendermos quem é que nós somos, qual é a nossa identidade em Cristo. E ela começa dizendo assim, que nós somos abençoados. Essa é o começo da nossa identidade, nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. E ele fala também que nós somos escolhidos para sermos o quê? Santos. E que nós somos chamados filhos. Então olha só, nós somos abençoados, somos escolhidos para ser santos, somos filhos de Deus. Para quê? Para louvor da glória do nome dele.
no versículo 7 é o que finaliza o começo do texto que a gente leu sobre perdão, qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, lavados no sangue de Jesus. E tudo vai se convergir em Cristo. E nós somos também chamados de herança, somos feitos heranças do Senhor. E ele finaliza dizendo que nós somos selados para o resgate. Essa é a nossa identidade como servo, como filho de Deus. Nós somos abençoados, escolhidos, somos filhos, somos remidos, somos herança, somos selados para o resgate e nós somos propriedade de Deus. Eu gostaria que essa palavra entrasse, germinasse no seu coração, como ela está fazendo um grande rebuliço também no meu. Porque eu oro sobre essa palavra, porque eu preciso da redenção do Senhor todos os dias, eu preciso da remissão dos pecados do Senhor, dos meus pecados diante do Senhor todos os dias. E eu gostaria só de finalizar, que vocês meditassem mais sobre Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Deixa Deus falar mais com vocês durante a noite, durante o final de semana. Eu creio que o que Deus está me permitindo extrair daqui, vocês vão extrair mais ainda. Só para finalizar, a Bíblia diz assim, ó: e nós mesmos conhecemos o amor de Deus, o qual Ele tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. Amém? Que esse amor, então, de Deus venha nos unir a Ele cada vez mais e unir a cada um de nós a Ele. E seja uma mão de duas vias. Da mesma forma que nós estejamos unidos com Deus, Ele está conosco. Que através dessa palavra você consiga refletir que é necessário se arrepender todos os dias, todo o tempo, para que o diabo não tire de você a identidade que você tem em Cristo. Em nome de Jesus, essa palavra, eu agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus.